Porque o termo Cristo significa ungido, no hebraico, Messias, no grego, Christos. Tanto no hebraico, Messias, como no grego, Cristo, significa ungido. Daí, ele nunca aparece como o ungido. Não há essa pista no Antigo Testamento. Cristo, ou esse ungido, é chamado lá em Salmo 2:7, de filho e de senhor, em Gênesis 18, 13, 14, 17, 19, 20 e 33 deste primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 19 e 24, diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Perceba, o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E ainda, porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Ou seja, Deus está falando que ele seria salvo pela parte do Senhor. A primeira e a segunda pessoa da Trindade está implícito em Oséias 1:7. No Salmo 45, versículo 6, o salmista o chama de Deus, ou seja, chama a segunda pessoa da Trindade de Deus, dizendo: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Conforme Thyssen comenta. Quando quase sempre Cristo aparece como anjo do Senhor. Assim como o anjo do Senhor, ele apareceu a Agar em Gênesis 16, 7 a 14. Não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, Gênesis 22, 11 a 18. Disse a Jacó que eu faria prosperar, apesar de Labão tratá-lo injustamente. Quando Jacó sai lá da casa dos pais e vai direto para Padarã ou Arã, o Senhor fala com ele, ou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo e lhe ordenou que não chegasse perto, pois a terra era santa. Êxodo 3, 2 a 5. No versículo 4 se lê assim: e vendo o Senhor que Moisés se virava para lá a ver, bradou Deus do meio da sarça. Ou seja, quando essas manifestações aparecem no Antigo Testamento, falando, se explicando, se manifestando, todos os eruditos concordam que é o Cristo, antes da sua encarnação, aparecendo em vários tipos de teofania. Teofania do fogo, teofania da brisa, teofania do vento, teofania de anjos. Assim, todos eles concordam que é a segunda pessoa da Trindade, com raras exceções. Tem alguma pergunta já, Luciano? Não tem nenhuma pergunta. Passemos para a encarnação de Cristo. A Bíblia diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A plenitude dos tempos é quando todo o mundo estava preparado socialmente, religiosamente, para chegar ao Messias. Isso já foi, acredito, em algumas aulas esclarecido. Os romanos tinham feito as estradas, os gregos tinham dado ao mundo conhecido um só idioma, com Alexandre Magno, que conquistou todo mundo conhecido e impôs a língua grega, o koiné, e todo mundo falava o grego. As estradas romanas levavam para todo mundo conhecido, e havia o pensamento espalhado pelos judeus, seja por querer ou não, quando eles foram algumas vezes exilados de sua terra e levados para essas nações, e de lá ainda vendido para outros povos. Os judeus que assim viveram, levaram a lei, a ideia de um só Deus, do monoteísmo a todas as nações. Assim, quando a Bíblia diz, vindo a plenitude do tempo, um só idioma,
as estradas, a política romana e a ideia de um só Deus. Gálatas 4:4 diz que Deus enviou o seu filho nascido apenas de mulher, porque a mensagem bíblica lá no Gênesis foi para a serpente, disse, ou para Satanás disse: da mulher nascerá um que te esmagará a cabeça ou te ferirá o calcanhar. Assim se cumpriu essa profecia em Maria. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, lemos de Cristo o que Cristo. Este é um texto extraordinário, muito revelador sobre a encarnação. Diz assim: sendo que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se os queridos alunos continuarem a leitura, vai ver que Paulo começa dizendo assim: tendo em vós, capítulo 2, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele fala Cristo Jesus, é porque Cristo, como vamos ver, é o seu título divino, repetindo que é ungido de Deus. E Jesus refere-se à sua obra, visto que os judeus, ao darem o nome aos seus filhos, davam de acordo com o caráter, a personalidade que ele esperava que a criança tivesse. Por que essa tradição? Porque Deus, já vimos isso, revelou-se ativamente através dos seus nomes. Os irmãos estudaram aqui que os atributos de Deus mostram quem Deus é. E os nomes de Deus revelam o que Deus faz. Assim como Jesus e Jeová, Jeová significa redentor, Jesus é redentor, significa salvador, o termo Jesus ou o nome Jesus está relacionado à obra de Cristo. E o termo Cristo está relacionado à sua divindade. Assim, Cristo Jesus, o ungido Salvador, se fez homem. Quando o irmão vai continuando, vai ver que ele, quando ele se humilha e vai à morte, ele diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Os irmãos vão perceber, então, que quando ele diz ao nome de Jesus, está se referindo ao Salvador. Paulo omite o termo Cristo e deixa só Jesus, porque é o homem que está fazendo a obra. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Opa, o homem fez a obra, o homem conquistou. Observe, versículo 8, se não falar a memória disso: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo um nome. Exaltar soberanamente significa, vem de soberano, fez dele um rei. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, lá em Atos, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 36, Pedro diz assim: que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome de Atos, quero falar, ler que fica melhor para os queridos, tá bem? 2:36 de Atos diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É a mesma passagem de Filipenses 2:8. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, João tem a visão do Cristo, Jesus vindo em glória. Ele diz assim: e vi escrito na sua coxa e no seu manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, Jesus foi elevado à categoria mais alta que existe. Deus fez por causa da sua obra. E mais para frente diz: para que ao nome de Jesus Cristo
Foi intencional Paulo repetir as palavras. Versículo 5, Cristo Jesus. Mais à frente há o nome de Jesus. E versículo 11, há o nome de Jesus Cristo. Se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os queridos alunos perceberam? Agora Paulo coloca o seu nome da obra e depois seu título divino. Primeiro ele diz título divino e refere a sua obra, Cristo Jesus. Título divino, Cristo, sua obra, Jesus. No final, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A obra pelo divino. Assim a obra foi que elevou Cristo a essa categoria mais alta como homem. Em Hebreus 2:4 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quando Cristo Jesus, ou o Cristo de Deus, encarnou, ele tomou a forma humana e experimentou os sofrimentos da carne. Isso é um problema para quem não entende. Quando diz que ele experimentou o sofrimento da carne, não é esse sofrimento que está dentro da minha cabeça, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13, falando das paixões carnais, como Paulo fala no versículo 13, dizendo assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Jesus não sofreu isso. Não, senhor. Quando diz que ele sofreu as experiências humanas, foi as humilhações que o homem passa, as fraquezas, as necessidades humanas. Porque existe, creio que já falei isso aqui, dois tipos de tentações: uma tentação interna e uma tentação externa. Nós, depois que Adão pecou, todo o ser humano passou a ser tentado internamente e externamente. Internamente é o pecado que está dentro de nós. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana. Assim, nós todos temos uma tentação interna. Não tem quem escape. Só Jesus é que nunca teve esse tipo de tentação. Como também todos nós, e também Jesus, teve esse tipo de tentação externa, ou seja, a palavra que vem pelos ouvidos para entrar na mente. Observe, queridos amigos, que Satanás, ao tentar Jesus lá no deserto, tentou ele 3 vezes, todas as 3 vezes falando. Mas a mente de Jesus, puríssima, fez com que rebatesse todas as tentações diabólicas. Assim, isso que os irmãos estão falando, esse 5.2, como Cristo Jesus, ele se fez homem. Isso é relatado no nascimento de Jesus Cristo, no capítulo 1 e 2 de Mateus e no capítulo 1 e 2 de Lucas. Fala que Deus humanizou-se. Mas quais foram as razões para haver uma encarnação? Quero logo dizer aos irmãos de frente que isso é uma questão que surge muito em sala de aula. Se o homem não tivesse pecado, era necessário Deus se fazer homem? Não. Para quê? Se não tivesse havido pecado, não havia necessidade de salvação. Porque o homem não tinha pecado, logo não precisava ser salvo. Porque a salvação, primeiramente, é do pecado. O pecado é que acarreta todo o problema. Daí, só houve a encarnação mediante o pecado ou a queda de Adão e Eva. Daí se fez necessário que um homem viesse resgatar o homem. Mas como não tinha homem na terra, nem no céu e nem debaixo da terra para resgatar o homem, ao que foi que Deus fez? Ele mesmo se fez homem. Ao se fazer homem, tornou-se parente do homem. E ao se fazer homem, tornando-se parente do homem, quis resgatar o homem. Também tinha condições para resgatar o homem, que é seu sangue puro. E quarto, nunca tinha sido escravo do pecado. Porque a lei judaica dizia que para resgatar um escravo judeu, teria que ser parente do judeu, querer resgatar esse judeu, ter condições financeiras para resgatar o judeu, e nunca tivesse sido vendido como escravo antes. Essa lei, lá pelo capítulo 25 de Números, se não me fala a memória,
é como se apontasse para a salvação ou o resgate futuro que viria do céu. Assim, Deus se fez homem para poder resgatar o homem. O amor de Deus quis resgatar o homem. A pureza de Deus quis resgatar o homem. E a não aceitação do pecado de Cristo, tudo, estamos falando sobre ele, poderia e lhe deu condições de resgatar o homem. Assim também, há outras, colocamos aqui, razões para a encarnação. Primeiro, confirmar as promessas de Deus, feitas aos pais, e mostrar misericórdia aos gentios. Romanos 15, 8 a 9. Assim, no Antigo Testamento, há duas linhas de profecias referente a Cristo. Por que o Antigo Testamento, querido? Ele tem quase 700 profecias. Para os irmãos terem uma ideia. Quando Cristo morreu na cruz, ou melhor, a sua vida, nascimento, obra, morte e ressurreição, Jesus cumpriu 32 profecias do Antigo Testamento. E ainda vai se cumprir outras que estão no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? Daniel 7,3. Eu estava olhando das minhas visões de noite e vim vindo sobre as nuvens do céu. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. E outras profecias. Assim, o Antigo Testamento está repleto, permeados de profecias sobre a pessoa de Cristo e sobre o plano de Deus para o futuro. Porque as profecias são pistas que Deus deu aos seus profetas para eles escreverem na Bíblia, para nós descobrirmos seu plano e a sua vontade. Assim, há duas linhas de profecia referente a Cristo. Primeira, ele viria como salvador dos pecados prefigurados nos sacrifícios e ensinado em alguns salmos. Os salmos falam bastante sobre a pessoa de Jesus. Salmo 16, Salmo 22, e nos profetas, principalmente Isaías, chamado o profeta messiânico ou o evangelista do Antigo Testamento. Isaías 52, 53, Daniel 9, 26, quando fala da vinda do Messias e também do anticristo. Segundo, ele viria como rei em seu reino. Primeiro, como salvador de pecados, prefigurado no sacrifício, e depois como rei em seu reino. Gênesis 17, 49 e 2 Samuel 7, 8 a 17. Quero chamar a atenção para esse 2 Samuel 7, 8 a 17, lá pelo versículo 16 e 17. O profeta Natan diz a Davi, porque o coração de Davi estava aberto para fazer uma casa para Deus. Os irmãos conhecem a história? Aí Deus manda dizer a Davi pelo profeta Natan: o teu trono será para sempre, e tua família será eterna. O profeta está dizendo a Davi que a família de Davi jamais se acabaria. E no trono que Davi estava sentado, nunca deixaria de sentar rei. Haveria um rei para a eternidade. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, no capítulo 1 de Lucas, e versículo 31 a 35, no meio ele diz assim, dizendo a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Dizendo a Maria que ele seria a mãe do Salvador, e o ente santo que dela haveria de nascer, Deus lhe daria ao ente santo, a Jesus, o trono de Davi, e ele reinaria sobre a casa de Jacó para sempre. Essa é a promessa. Assim, quando Cristo veio, apareceu no papel de Salvador e Rei. Não é assim? Mateus 1:1 e Lucas 1:32. B. Veio revelar o Pai. No Antigo Testamento, Deus é revelado como governador. Salmo 103, versículo 13. Cristo mostrou Deus como Pai. O povo de Israel, apesar de no Antigo Testamento haver algumas
passagens que dá a entender que Deus é Pai, nunca alguém tinha ousado chamar o El Shaddai de Pai. Mas Cristo mostrou que Deus é Pai também. Disse que o Pai sabe do que necessitamos antes de lhe pedirmos. Mateus 6, 8, 32. Que Ele não deixará de atender os seus filhos. Mateus 7, 11. E que todos podem se tornar seus filhos. Jesus trouxe para esta terra uma nova imagem, uma imagem que estava embutida nas profecias, que a tradição judaica, povo de coração duro e que obedecia cegamente à lei, sem raciocinar, sem pensar, nunca descobriram essas coisas no Pai. Mas Cristo veio como a revelação maior de Jeová e mostrou quem era o Pai. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Sabe o que significa isso? Os atributos. Tudo aquilo que Deus tem e aquilo que Deus é. E a expressa imagem da sua pessoa, sabe o que é isso? A revelação dos seus nomes. Veja, a expressa imagem da sua pessoa. Como é que eu posso expressar a minha imagem? Através dos meus atos. Ora, Ele é o resplendor da glória, aquilo que Deus é. E a expressa imagem da sua pessoa. Ou melhor, Jesus veio mostrar Deus nele, que Ele era Deus. E os atos de Jesus, as ações de Jesus, revelam o próprio Pai. Assim, Cristo estava dizendo quem era Deus e ao mesmo tempo mostrando Deus. Assim, qualquer um de nós que queira saber o que o Pai quer, quem é o Pai e o que o Pai deseja, basta olhar para Jesus. C. Cristo veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26, parte B. Paulo diz que aquele que não conhecia o pecado foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 de Coríntios 5 e 21. Ou melhor, quando diz que foi feito pecado por nós, não é que ele pecou, é que quando Cristo estava pendurado na cruz, Ele assumiu, ou melhor, os nossos pecados entraram nele. Aí ele se tornou naquele momento o maldito de Deus, cheio de pecado. É como, ou melhor, não é nem como, seria literalmente isto, se a gente pudesse desenhar. Ele pegou a sua roupa de graça, vestiu cada um dos salvos e pegou o trapo do pecado e se vestiu. Por isso, e ao morrer, antes de morrer, ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Claro, como é que Deus poderia contemplar um homem repleto de pecado? Assim, todos os pecados daquele que haverão de ser salvo entraram em Cristo, o meu e o seu, individualmente. Lembre-se, alguém pode até pensar que Jesus Cristo levou o pecado todo mundo de uma vez só. Quando ele morreu por N pessoas. Dê licença. Cristo morreu individualmente por cada um de nós. Nem me pergunte que eu não sei explicar isso. Mas conforme a Bíblia, morreu por cada um de nós. Quando eu estava pendurado, quando Cristo estava pendurado lá, ele me representou. Senhor, meu presbítero Antônio, também Cristo representou o Senhor. Senhor, pastor Manuel Anísio, se estiver nos ouvindo, cada um de nós, Cristo representou. Por isso que Romanos 8, 29 diz assim, que ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Cada um de nós. É preciso formar novamente a imagem de Cristo em nós, porque fomos salvos individualmente. Veja que coisa, não é coletivamente, individualmente. Ele não salvou um bloco de pessoas, salvou um por um, porque morreu por cada um, vivendo a vida de cada um na cruz. Assim, veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Ribeirão, do aluno Mesaque, sobre João, capítulo 14, versículo 3, que diz: E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Jesus teve dúvida? Não. Esse termo "se", no grego, não é uma dúvida, é uma afirmação. Quando ele diz assim, vamos pegar a Bíblia, a revista atualizada. Por isso, quando eu dou aula de introdução à Bíblia, eu aconselho sempre os alunos a comprarem a Bíblia corrigida, que nós usamos, e a atualizada. Porque a atualizada tem explicações, o texto está mais explicado. Como a corrigida vem praticamente da mesma maneira do original, a atualizada ela tem um pouco melhor, nos dá um pouco melhor de compreensão. Aí está escrito assim na atualizada: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João é 14:3, é isso? Isso. 14:3 de João. E se eu for e vos preparar lugar? Poderíamos ler assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quando eu for, não é se. Correto? Por isso que quando Satanás foi tentar Jesus para transformar a pedra em pão, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Isso faz nós ter dificuldade em compreender o que o diabo está dizendo a Jesus. Ele não está colocando dúvida em Jesus. Ele está afirmando: tu não és o Filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Não está colocando dúvida. A professora de grego, mais para frente, não sei se você tiver área de grego, vai explicar isso. Não é uma dúvida, é uma afirmação. Tem outra pergunta? Deixe-me ainda dizer algo sobre esse texto. Quando Cristo está dizendo no capítulo 14, versículo 3, ele não está dizendo que vai para a cruz morrer. Não é dúvida de morrer na cruz. As pessoas até pensam isso. Cristo está dizendo aqui que iria levar seu povo para o céu. São 5 passagens na Bíblia que falam do arrebatamento da igreja. João 14:3. 1 Tessalonicenses 4:14. 1 de Coríntios 15:52. Apocalipse 3:11, parte A. E Apocalipse, o último versículo, e se não me falha a memória, é o versículo 12, que diz que o galardão está com ele para dar segundo as suas obras. Apocalipse 22 diz assim, 12. Desculpa, não é sobre o galardão. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um suas obras. Eis que cedo venho. São 5 passagens específicas. E essa de João 14:3 está falando sobre o arrebatamento da igreja. Veja aqui, repetindo o texto, querido. Vou ler como deve ser lido. E quando eu for e vos preparar lugar na cruz, certo? Fui preparar lugar na cruz, virei outra vez. Os irmãos podem observar que tem um ponto em vírgula, que tem uma vírgula mostrando que é uma separação. E se eu for, ou quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quando Jesus morreu na cruz, foi para o céu, e quando ele vir outra vez, vai levar nós para ele mesmo. Para onde ele estiver, nós estarmos com ele. Esse preparar lugar não é do céu. Não precisou preparar lugar no céu, porque lugar no céu tem com abundância. O lugar não foi preparado no céu, foi preparado na cruz. Certo? D. Veio para ser um sumo sacerdote. Na carta aos Hebreus, lemos: convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Observe. Há uma perfeição que Cristo obteve pelas suas experiências aqui como homem. Diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo.
Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Observe, querido. Ele padeceu por certa tentação, pelas aflições da vida. Assim, esse tentado aqui não é tentado a pecar, não é tentado a fazer o mal a ninguém. Observe, repetindo as 3 últimas linhas. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Tentado aí pode ser provado, sofrido. Pode socorrer os que são também sofridos e desonrados. Logo, Cristo entende o sofrimento que o homem passa neste mundo. Se você é um servo fiel e sofre neste mundo e entrega todo o problema a ele, é claro que ele vai resolver. A não ser que ele tenha te escolhido para, em ti, ou em qualquer um que ele escolher, mostrar o seu poder, porque acontece isso. Biblicamente, ele escolhe alguém para que outros vejam do que ele é capaz, tanto para a bênção, como para suportar a bênção, ou suportar a honra sem se exaltar, como suportar desonra sem se aborrecer e sem blasfemar. Deus é quem sabe fazer isso. Cristo suportou tanto as honras, os aplausos, não é? Como também suportou as desonras. Quando ele desceu, quando foram buscar Jesus no Getsemane, disseram assim para ele. Ele disse para os seus algozes que iam buscá-lo: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Os irmãos, lê isso lá em Lucas. E por 3 vezes ele disse isso e o povo caiu. Aí ele diz assim: todo dia estava convosco e vocês nunca lançaram a mão em mim. Ou melhor, eu vivi no meio de vocês, fiz milagre no meio de vocês, estive sempre com vocês e vocês nunca lançaram a mão em mim, nunca me pegaram para me matar. Mas agora é a vossa hora, ou melhor, como agora é a vossa hora, a hora das trevas, a hora de eu morrer, a hora de ser humilhado, a hora de ir à morte, pode me levar. Porque aquela hora anterior não era a hora de eu morrer, mas como é agora, pode me levar. Observe que Cristo soube viver em honra e em sofrimento. É isso que o texto bíblico de Hebreus, não é, nos abençoa para isso, porque isso ele é sumo sacerdote, para interceder por nós lá em cima. Cristo é o sumo sacerdote lá no Santíssimo, para interceder pelo seu povo que está cá embaixo, que somos nós, seus sacerdotes na terra, conforme Apocalipse 5 e 9, quando nos chama de sacerdote. Os anjos estão cantando para Jesus e dizendo para ele: digno és de tomar o livro e desatar seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, nação e língua, e os fizestes reis e sacerdote sobre a terra. Somos nós. Esse sacerdote que somos nós, intercedemos pelos que não são salvos. Logo, a igreja é sacerdócio do mundo, como Israel era sacerdote. Mas agora é a igreja, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. E confirmado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Para destruir as obras do diabo. A passagem de Hebreus 12, 14 nos diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por isso, o principal motivo da encarnação foi para morrer por nós. Então, esse texto de Hebreus 2 e 14 está dizendo que Jesus venceu Satanás quando morreu. 1 João 3 e 8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
Então a morte de Jesus venceu Satanás. Daí, quando ele morreu, ele venceu Satanás e nos trouxe vitória. Por isso que quando vamos para a ceia, vamos fazer o que na ceia? Comemorar a morte de Cristo. Vamos fazer uma ligeira adaptação na frase. Não é que eu queira mudar a frase, é para entendermos melhor. Quando vamos à ceia, vamos fazer uma festa pela vitória que Cristo trouxe sobre Satanás. Venceu o diabo. E como é que ele venceu o diabo? Morrendo. Por isso que nós comemoramos, nos confraternizamos com a ceia. A ceia é tudo aquilo que se ensina e muito mais ainda. Também para nos dar um exemplo de vida santa, Pedro escreveu: porquanto para isto foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos. Vou ler esse bloco aqui e depois os irmãos preparam a pergunta, que eu vou novamente perguntar se alguém tem pergunta. Último, para preparar o segundo advento. Somos salvos do castigo e culpa do pecado quando aceitamos a Cristo. E estamos sendo salvos do poder do pecado pela intercessão de Cristo e a submissão de todo o nosso ser a Ele. Mas não somos salvos da presença do pecado até que sejamos levados para estar com Ele. Em outras palavras, fomos salvos do pecado, justificação. Estamos sendo salvos da presença do pecado quando nos santificamos, nos afastamos. Melhor, fomos salvos do pecado, justificação. Santificação, salvo do poder do pecado. Quando o pecado quer nos pegar, a gente se santifica e se afasta. E glorificação, salvo da presença do pecado. Quando nós formos embora daqui. Daí Pedro afirmar: assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado as que o esperam para a salvação. Sua primeira vinda foi necessário para preparar a sua segunda vinda. Repetindo, fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Do pecado, quando fomos salvos, fomos justificados. Do poder do pecado, quando nos santificamos. E da presença do pecado, quando a gente sair daqui. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Araçoiaba, do aluno José. Sendo Jesus Deus, como explicar o texto de Mateus 28, 18? É-me dado todo o poder no céu e na terra, sabendo que Deus é onipotente. Muito bem, você sabe que Cristo se fez homem. E Cristo só recebeu esse poder porque, como homem, ele conquistou. Este poder que Cristo recebeu aí foi dado ao homem Jesus. Para se ter uma ideia, meu querido, Cristo Jesus está sentado no trono de Jeová, reinando do trono de Jeová lá no céu. Marcos diz que ele assentou-se à destra de Deus. A destra não é do lado direito. A destra significa à frente da obra redentiva. Lá em Coríntios 15 diz que quando ele tiver consumado a obra, ele entregará o reino a Deus o Pai. Assim, este homem é Jesus. Observe, este homem é Jesus, que desceu tanto, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Desceu tanto, chegando à morte e morte de cruz. Não tinha mais para onde descer. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E todo joelho se ajoelhe diante dele. Esse foi o poder que foi dado a ele. O poder de fazer a redenção da humanidade. Ele salvou o homem, derramando o seu sangue na cruz. Mas precisa, se o irmão ler Romanos capítulo 8, versículo 18 a 29, vai ver que a redenção não é somente a salvação do homem. Haverá uma redenção em tudo que foi criado e que o pecado contaminou, até a própria natureza. Daí todo o poder me é dado no céu e na terra. Não é o poder foi devolvido, porque Deus nunca perdeu o poder. Ele, como Deus, ele nunca perdeu o poder, nunca saiu das suas mãos. Ele não os usou
Ele não usou o poder como Deus, como está escrito. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se ele era homem, ele não poderia usar as prerrogativas da deidade. Daí, ele teria que ser um homem para resgatar o homem. Daí teve que morrer. Aí Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra, como homem. Tem outra? Temos mais uma do Paulo Palmares, do aluno Antônio. Em Hebreus 4:15, a Bíblia afirma que Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Quando o Senhor coloca que Jesus só foi tentado externamente, qual a fonte de autoridade e referência para esta afirmação? Pois desta forma dá a impressão que Jesus não foi tentado em tudo. Um abraço para você, Antônio. Deus lhe abençoe. Agora escute mesmo. Jesus não foi nascido de homem. Ele não foi contaminado pelo mal. Quando Adão pecou, querido, Adão é a árvore. Todos os galhos, Adão é o tronco. Todos os galhos que a raça humana que está em Adão e Eva, todo ele veio envenenado, contaminado, transgressor. Todos nós nascemos tendencioso à delinquência. Todos nós. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13. Logo nos 8 primeiros versículos, ou 10 primeiros versículos, Paulo fala de 5 tipos de pecado que está no homem. Está lá, rebelião, prostituição, murmuração, inveja, idolatria. Está lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13. Quando chega no versículo 13, ele diz o que é que o homem tem dentro dele. Aí diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Essa tentação aí, querido, é uma tentação de engodo, do desejo humano, que parte da carne, chama-se desejo da carne, desejo do velho homem. As tendências delinquentes, que nos impulsiona para o mal. Certo? Essa é a tendência humana. Todos nós somos tendenciosos. Esse é um tipo de tentação humana. Não é satânica. Humana. Então, Jesus não teve essas tentações humanas, porque ele não é produto da relação sexual para poder nascer. Por isso que ele não nasceu da vontade da carne. A vontade da carne aí não é somente a relação sexual. A vontade da carne significa do velho homem. Ele não é produto do velho homem. Ele não nasceu com a tendência delinquente. Porque ele, Jesus, quando Jesus andou na terra, ele era como Adão antes de pecar. Adão era puro e santo, não era tendencioso. Os irmãos, você já leu? E a serpente enganou a Eva e Eva levou. Eu não quero dizer que enganou Adão, mas fez Adão comer do fruto. Ele não era tendencioso, não tinha desejo. Ele viu ela comer, pensou que não era nada, mas comeu. Isso é outra história. Mas quero dizer que a tendência lá de 1 Coríntios 10 e 13 é a tentação humana, paixões carnais. Jesus nunca teve isso. Nós temos essa. Uns mais e outros menos. Quem ora mais, diminui. Quem ora menos, está forte. Agora, temos outra tentação. Porque somos tentados e somos provados. Somos tentados, somos. Quando a minha tentação interna bate com algo que eu gosto, que meus olhos veem, como é que eu posso ser tentado? Engodado pelos olhos. Por exemplo, se um crente ele está com problemas espirituais, sem oração, e ele defronta-se com aquilo que ele gosta. Se lá no mundo ele é tendencioso a roubar, a matar, a se prostituir, a enganar, a falar, a brigar, é tendencioso. Aí aparece a oportunidade. Essa tendência que tem dentro dele vai bater certinho com o que ele tem do lado de fora.
que acontece do lado de fora. Aí sabe o que vai acontecer? Satanás o incitará a aceitar. Aí ficou fácil. Chama-se uma tentação satânica de desejo, mas produzida pelo homem interior. Agora, quando fala na tentação de Cristo, é que ele foi humilhado. Todo homem que é humilhado, ele sente vontade de revidar. Todo homem que tem poder, que tem força, que é desacatado, ele tem vontade de brigar para bater na pessoa. Toda pessoa que pode fazer alguma coisa e é desafiado a fazer, ele quer fazer para mostrar que sabe. Quando a gente olha na vida de Jesus, os desafios que ele recebeu, ele não fez. Lembra-se quando ele foi levado diante de Herodes? A chacorrice, a zombaria, para ele fazer um milagre? Faz o milagre. O que é que o diabo queria ali? O diabo queria que Jesus fizesse um milagre para Herodes ser advogado de Jesus e mandar dizer a Pilatos: não mate esse homem é inocente. Sabe o que aconteceria? O plano da salvação tinha ido por água abaixo. Ele foi tentado, mas ele não revidou. Foi tentado na vaidade. Opa, ele não tinha isso dentro dele. Foi tentado no orgulho, não tinha dentro dele. Assim, esse lado aí que Cristo veio, ele foi vencedor. Por isso que ele era Deus. Desde o ventre ele foi puro e santo. E por que ele orou? Ele orou para não pecar? Deixe-me dizer um texto a você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, parte A. Está escrito assim: o amor nunca falha. E Cristo é o amor de Deus. Em outras palavras, Jesus jamais cometeria pecado. O que é que ele poderia fazer? Desistir de morrer pelo homem. Como o homem é ruim desde o berço, suas ações são perversas, isso poderia fazer com que Jesus desistisse do plano da salvação. Era essa a tentação que o diabo queria jogar nele. Olha, vê se eu me presto, vê como te perseguem, vê como faz contigo. Mas Jesus, tentado, não vou desistir. Deixe-me... Tem mais outra pergunta? Temos mais uma, do Paulo Salgueiro, do aluno José. A expressão do versículo que diz, virei outra vez, que está escrito em João 14:3, fala da segunda vinda de Cristo, ou quantas vezes ele veio à Terra segundo a Bíblia? Jesus veio, Pai do Senhor, meu querido, Jesus veio em carne, amém? Depois Jesus virá buscar a igreja, depois levará a igreja vai para o céu, 7 anos de tribulação na terra, e depois ele volta outra vez. Essa virei outra vez aqui não é para Israel, é para a igreja. Quando o querido irmão lê o texto bíblico, o irmão tem que prestar atenção na Bíblia. Como é que Jesus está falando? Lá no capítulo 24 de Mateus, ele está falando do futuro. Mas aqui ele está falando para a igreja. Ele estava dentro do cenáculo, falando com seus discípulos. Israel tinha decidido não crer mais nele. Ele agora está falando para a igreja. Aqueles seus discípulos era a igreja. Daí ele fala para a igreja: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus nunca levará Israel para ele mesmo. Jesus vem e vai reinar sobre Israel aqui na terra. Ele vai levar a igreja, não Israel. Assim está falando para a igreja, tá bom? Passemos para o ponto que estamos um pouco atrasados. A natureza da encarnação. Ele esvaziou-se a si mesmo. Na carta aos Filipenses 2:6 e 7, parte A, lê-se que, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Observe que Deus não aniquilou ele. Cristo não se esvaziou dos seus atributos, apenas os reteve. Ou seja, ele deixou de exercer independentemente seus atributos relativos. A onisciência, a onipotência e a onipresença de Cristo continuou em ação à medida que o Pai lhe concedia exercer os atributos. Deixa-me explicar isso. Quando Cristo operava milagres, em alguns momentos, ele agia como Deus. Mas na maioria dos casos, não. Observe aqui o que o escritor diz. Que esses 3 tipos de atributos, atributo de poder, continuou em ação à medida que o Pai lhe concedia. Não era que ele usava como Deus. O Pai restringia, porque era um homem e não poderia agir como Deus. Havia uma restrição, tá bom?
à medida que o Pai lhe concedia, exercer esses atributos. Isso por ele ter deixado a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, e em ter assumido a forma de servo. Como é que um homem pode exercer ou manifestar? Eu sou Deus, como Deus, eu vou fazer milagre. Opa. Existe um protocolo em tudo que se faz, e principalmente nas coisas divinas. Quando Deus se fez homem, houve um protocolo. Olha, vou lutar contra ti, Satanás, mas vou lutar como homem ungido. Quando Satanás tentou Jesus, já falei aqui, para transformar a pedra em pão, ele disse: nem só de pão viverá o homem. O que é que o querido acha que Jesus estava dizendo? Disse nós, ele estava no meio. Ele estava dizendo, vou parafrasear para os irmãos terem uma ideia. Olha, Satanás, nem só de pão, eu como homem, e qualquer homem que tiver o poder de Deus, é vencido. Porque nem só de pão, nem eu, nem os meus irmãos, os homens, será vencido. Mas teremos a palavra de Deus. Ele se pôs no lugar de homem. Daí, esses atributos não poderia agir fluentemente no Cristo. Mas Deus permitia, de algum momento, isso que acontecesse em doses pequenas, como dizem os eruditos, mas sempre agiu como homem. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é demonstrado pelo fato de Jesus ter falado das coisas que o Pai lhe havia mostrado, João 5, João 8, ensinado, João 8:28, e lhe dado a fazer, João 5:36. Também pelo fato do Pai ter lhe dado certa autoridade, João 10:18. Tê-lo ungido com o Espírito Santo, Atos 10:38, já citei. De que ele, pelo menos às vezes, expulsou demônio pelo Espírito Santo, Mateus 12:28. De que ele, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos, Atos 1:2. De se ter oferecido a Deus através do Espírito Santo. Tudo isso que o Cristo fez como homem e Deus. Havia, em certo momento, aquilo que não era uma luta contra o mal, contra Satanás, claro que era Deus que agia, mas quando era uma luta direta com Satanás, cara a cara, tinha que ser o homem ungido. Senão nem eu e nem vocês e nem o salvo poderia vencer Satanás, se Cristo não tivesse vencido Satanás como homem. B. Tornou-se semelhante aos homens. Cristo se fez semelhante aos homens, Filipenses 2:7. Isto é, ele subsistiu em forma de Deus, porém, fazendo-se semelhante. Observe. Em Romanos 8:3, Paulo diz que Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aí diz, o apóstolo toma muito cuidado para não dizer em carne pecaminosa, mas em semelhança, pois não havia nele nenhum tipo de pecado, quanto a todo o seu ser santo. Mas nem tampouco diz que em semelhança de carne, o que poderia parecer significar que a carne era irreal. Vou ler novamente. Romanos 8:23, Paulo diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O apóstolo toma muito cuidado, um cuidado extremo, para não dizer em carne pecaminosa. Por quê? Pois não havia nele nenhum pecado, quanto a todo o seu ser santo. Todo o ser santo. Ora, como Deus não peca, e também o homem não podia ter pecado. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Nem tampouco que em semelhança de carne se diz, o que poderia significar que a carne era irreal. Logo, ele era de carne, tinha corpo, tinha alma, tinha espírito, era carne, mas a semelhança de carne pecaminosa é que parecia um homem que poderia pecar, mas não pecava. 1 Coríntios, repetindo, 13:8, parte A. O amor nunca falha.
Você vai até encontrar algumas obras dizendo que ele poderia fazer isso, mas a Bíblia, te garanto, não dá lugar para isso. Porque o trabalho de Jesus era vencer a Satanás, vencer as humilhações, a chacorrice, o ódio, e ele venceu. Não é vencer pecado, matar um, roubar, não é esse tipo de coisa. A tentação é coisa mais séria do que isso. É guardar no coração a mágoa querendo se vingar. Ele não tinha isso. O Filho Eterno assumiu a carne verdadeira, João 1,14, Romanos 9,5, Colossenses 22. E era como a nossa carne, observe que está entre parênteses, pecaminosa, por estar sujeita a todas as necessidades e enfermidades, que as necessidades não é roubar, nem matar, nem adulterar. Necessidades humanas. E enfermidades que, embora não pecaminosas em si mesmo, são para nós ocasiões para nós pecarmos. Era um corpo perfeitamente humano e equipado para servir o propósito de Deus. Logo, Jesus Cristo foi plenamente homem e plenamente Deus. Daqui a pouco a gente faz uma pergunta, se tem pergunta. Tem alguma pergunta aí? Tem uma. Então, vamos responder. Vou voltar para... Do Paulo Palmares, do aluno Ronaldo. Em João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Em João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nos explique estes versículos. Observe, querido. Quem comete é uma ação. Cometeu, sai cometendo. Uma sequência de pecado. Se a pessoa comete pecado, é do diabo. E se nós dissermos que não cometemos pecado, mas qual é o pecado que nós cometemos e qual é o pecado que quem é do diabo vive cometendo? Há uma diferença gritante. O pecador, ele comete o pecado numa sequência tremenda. Para ele é comum. Mas para nós, os nossos pecados quais são? Aqueles pecados que nos descuidamos e praticamos. É chamado de pecado. O termo pecado, no grego, é amartia, errar o alvo. Todas as vezes que é para fazermos o que é certo e não fazemos, pecamos, erramos o alvo. O próprio pecado do apóstolo Pedro, que ele disse não iria negar a Cristo e terminou negando, não é assim? É chamado no grego paraptoma. Significa quer estar em pé, mas não tem força. É aquele pecado que muitos crentes pecam já chorando, já arrependido. Eu não devia ter feito isso. Entendeu? Pedro não tinha força de não pecar. Existem pessoas que não têm força de não pecar e cometem pecados. Mas não é filho do diabo. E tem outros crentes que voluntariamente faz, se arrepende, mas não faz do pecado um propósito de vida. Há uma diferença muito grande sobre isso. As duas naturezas de Cristo. Os nomes e títulos pelos quais Jesus é conhecido apontam para a sua humanidade e divindade. Vejamos sobre a sua humanidade. Sua natureza humana. Os irmãos sabem que esse assunto sobre Cristo não é um assunto comum. Não é coisa fácil de se entender da noite para o dia. Não, senhor. Isso é assunto que exige muita reflexão. Discussões com pessoas que se envolvem também. Porque se eu for conversar algo sobre isso aqui, com pessoas que tenham pouco interesse no assunto, ela não vai se interessar. Eu preciso conversar com alguém que tenha o mesmo interesse da minha pessoa. E quando a gente começa a dialogar, muitas coisas começam a ser mostradas ou observadas. Vamos lá. O Senhor Jesus teve nascimento e desenvolvimento humano. É-nos dito que ele nasceu de mulher, Gálatas 4:4. Esse fato é confirmado pelo relato do nascimento de uma virgem, Mateus 1:18, 2:12, Lucas 1:30-38 e 2:20. Isso está provado, natureza humana. Daí ele ser chamado filho de Abraão, 1:1. E é dito que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi,
Romanos 1:3, por esta mesma razão, Lucas traça sua linhagem até Adão. Lucas 3:23-38. Tudo isso que o irmão está lendo aqui está se referindo à natureza humana de Cristo. Vamos lá. Desculpa. Lucas escreveu, observe isso, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Jesus crescia humanamente. Crescia em sabedoria humana, crescia em estatura humana e em graça com Deus e com os homens. Ou seja, Deus olhava para Jesus e achava ele simplesmente maravilhoso. Deus se deleitava nas ações de Jesus e para com os homens. As pessoas que conheciam Jesus garoto, adolescente, achavam extraordinário o método, o modo como Jesus havia. O texto mostra isso. Crescia em graça. Achavam nele uma diferença para melhor, para com Deus e os homens. Ele tinha um corpo humano. Diz, corpo me formaste. Aí Mateus, quando aquela mulher pecadora derrama o perfume sobre ele, diz, derramando o perfume sobre o meu corpo. Logo, ele tinha corpo. Ele também tinha alma. Mateus 26:38. Quando ele orou no Getsêmani, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele também tinha espírito. Quando estava para morrer, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso ele era homem. Ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Era homem. Vejamos em seguida sobre seus nomes. Ele também é chamado Filho do Homem. Esse termo ocorre mais de 80 vezes nas Escrituras. Várias vezes é aplicado por Ezequiel, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e em outras passagens. Se não me falha a memória, é umas 90 vezes que está escrito esse termo Filho do Homem. E uma vez por Daniel em 8:17, e usado a respeito de Cristo no capítulo 7 de Daniel, que Cristo faz essa mesma alusão lá em Mateus 26:64, quando lhe interrogam, diz-me, tu és o Cristo? Ele diz, tu o dizes, mas eu também te digo, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ele estava dizendo que era essa figura de Daniel 7:13. Foi por isso que os sumos sacerdotes rasgaram suas vestes e o condenaram à morte. O termo Filho do Homem era visto pelos judeus como uma referência ao Messias e é provado pelo fato de o sumo sacerdote rasgar suas vestes quando ouviu que Cristo aplicou esta profecia de Daniel a si mesmo. Mateus 26:64. Filho de Davi. Este título mostra que Jesus é da linhagem do rei Davi. 1:1. Marcos 10. Denota que em Jesus foi cumprida a profecia que dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Já falamos sobre isso. Segundo Samuel 7:6 em diante. Lucas 1:30-33. O pai Davi era humano e morreu. Seu reino foi terreal, ou terreno, e com o tempo se desintegrou. Mas vai voltar. Por quê? Porque o descendente de Davi está vivo, é Jesus. Mas em Isaías 9:6 e 7 diz que o descendente de Davi, o rei Messias, seria divino e o seu reino seria eterno. Davi foi um rei temporário para seu povo. O Messias será um rei eterno para todo o povo de Israel e para o mundo inteiro, porque o Messias sentará no trono, reinará sobre Israel e estenderá o seu reino, o seu governo sobre toda a terra. Daqui a pouco a gente tem a hora da pergunta, tá bom? Sua natureza humana, divina, desculpa. Aí diz o verbo. A fala ou palavra do homem é o veículo por meio do qual ele se expressa e se comunica com seus semelhantes. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus se comunica com outros seres.
e é o meio pelo qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência e sua vontade. Assim como eu estou me expressando com as minhas palavras, Deus se expressa por Cristo Jesus. Aquilo que falamos, Hebreus 1 e 3, o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, cabe aqui dentro. Cristo é a palavra ou verbo de Deus. Quando Deus falou, Cristo manifestou-se, porque ele estava em Deus. No princípio ele estava em Deus. Quando ele disse, haja luz. Se esta foi a primeira frase ou a primeira palavra que Deus falou, que eu não sei. A Bíblia não diz que era a primeira. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Logo ele deve ter falado antes, porque só a luz cósmica aparece em Gênesis 1 e 3. Assim, quando Deus falou para criar, este verbo é o nosso Jesus, que antes não estava em carne. Letra B, Senhor. Este título atribuído a Cristo envolve deidade, exaltação e soberania. Perma fala sobre isso. Deidade. Os judeus bem entendiam desde o Antigo Testamento que o termo Senhor, ou Redentor, ou Javé, ou Jeová, no grego Kyrios, significa Jeová. Logo, Jesus, sendo identificado como Senhor, Kyrios, denota a deidade que lhe é própria. Já vimos que Cristo é a expressão de Deus. Então, essa frase que está aí, isso não é estranho para vocês. Estamos acompanhando que Cristo agora está falando de sua natureza divina. Se ele é o Kyrios com K maiúsculo, ele é o Senhor. Exaltação. Ao morrer e ressuscitar, Jesus ganhou o título de Senhor. Já lemos aqui Atos 2:36, Filipenses 2:9, Apocalipse 9:16. Isso foi reconhecido pelos seus discípulos e por todos que vieram a crer nele. Logo, o título de Senhor se refere à sua exaltação entre as nações. Soberania. Lemos que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Colocou ele lá em cima, por sua infalível obra de morrer pelo seu povo. E depois ressuscitar para adquirir a vitória por nós sobre a morte. Cristo é o título oficial de sua missão. A palavra Cristo, portanto, como já vimos, é a forma grega do hebraico Messias, que literalmente significa ungido. Vem do costume de ungir com óleo aqueles chamados para o serviço divino. O óleo é o símbolo de consagração para o serviço de Deus. Havia 3 grupos de ungido em Israel: o profeta, o rei e o sacerdote. Sacerdote para ser o mediador ou intercessor de Israel e dos homens. O rei para reinar e o profeta para falar. Todos eles eram Messias, porque todos eles eram ungidos. Mas Jesus é o Messias, com o artigo definido O maiúsculo, porque nele está esses 3 funções. Ele é rei, profeta e sacerdote, como veremos na próxima aula. Tem alguma pergunta? Você? Temos sim, do Paulo Salgueiro. Professor, explique novamente a palavra destra, conforme Hebreus 10:12, que diz, 12, mas Cristo entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um único sacrifício de uma vez para sempre, e depois se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus. Versão NVI. Muito bem. Quando a gente fala à direita, se Jesus está à direita de Deus, sentado literalmente, Deus de um lado e Jesus do outro, literalmente, Deus está à esquerda dele. Não é assim? Quando a gente canta o hino, que hino não é Bíblia, é ele quem governa. Quem é que morreu na cruz? Quem é que fez a redenção? Cristo. Se é Cristo que fez a redenção, amado, é Cristo quem governa. Toda essa obra da redenção está entregue a Cristo. Vou lhe dar um texto bíblico lá atrás.
Quando eles foram para o monte e Jesus transfigurou-se, os discípulos ficaram boquiabertos e gritaram: vamos, Senhor, fazer aqui cabanas para ti, para Moisés e para Elias. Jesus não disse nada. Quem foi que disse? O Pai Celestial. Ele não disse: ei, não façam cabanas. Vocês não podem fazer cabana porque isso é proibido. Ele mandou Jesus dizer: este é o meu filho amado. Escute ele. O que ele disser, vocês façam. Por quê? Porque Deus entregou a redenção ao Filho. Não significa que Deus saiu de cena. Não, amado. Deus não saiu de cena, o Espírito Santo não saiu de cena. É que a frente, a destra, significa é você que resolve. Vou explicar melhor. Se você for dono de uma empresa imensamente rica e grande, aí você precisa corrigir em alguma coisa e chama alguém e lhe dá autoridade para ele fazer. Diz: você tem 100% de autoridade para resolver. Por quê? Porque você saberia que esse alguém poderia resolver as 1000 maravilhas como você queria. Aí você entrega a ele toda a autoridade para resolver. Você colocou o indivíduo assentado à sua direita. Quando ele terminar de fazer o serviço, ele entregará novamente a posição a você. Assim, por isso, que 1 de Coríntios 15, a partir lá do versículo 20 em diante, diz que quando Cristo tiver feito tudo, que o último inimigo a ser vencido é a morte, ele jogará a morte no lago do fogo, acabou a redenção. Por que acabou a redenção? Se não existe mais morte, não precisa mais redimir ninguém. Aí ele entregará o reino a Deus o Pai. Observe. Quem é que vai entregar o reino a Deus o Pai? O homem chamado Jesus. E este homem, que é Deus, pegará a sua humanidade e submeterá ela ao Pai, Deus. E quando a gente fala Deus, querido, fala na Trindade. Ele, como Deus, faz parte da Trindade. E ele, como homem, está submisso a essa Trindade. Tem outra pergunta? Temos sim, do Paulo Petrolina. Professor, por favor, explique: Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Aluna Maria José. Com certeza foi. Agora, é aquilo que falamos. O grande problema, minha amada, quando a gente fala para o povo que não tem uma certa compreensão, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente tem o costume de ouvir: Deus era 100% Deus, 100% homem. Aí, o que é que o neófito pensa? Que ele era homem igual a mim. Paixões humanas, querendo fazer alguma coisa, com aquele desejo de revidar o mal. Tem que ter... Eu mesmo, quando eu digo, Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, conforme Adão antes de pecar. Pronto. Esse é o resultado. Plenamente conforme Adão antes de pecar. Porque quando Adão pecou, as maldades humanas entraram no homem. Queridos, quando Deus disse a Adão que Adão não era bom ele estar só, que fez uma esposa, a gente lê isso logo em Gênesis. E o abençoado do Adão comeu aquele fruto que Eva tinha acabado de comer e dado a ele também. Aí Deus perguntou: Adão, onde estás? Aí Adão disse: estava escondido, porque eu descobri que estava nu. Até aí está tudo bem. Aí Deus disse: quem disse a você que você estava nu, Adão? Você comeu do fruto que eu disse que você não comesse? Aí sabe o que foi que Adão disse? Ali mostrou, quando o homem pecou, ele afrontou Deus e desamou a própria esposa. A mulher que tu me desse. Veja, foi uma resposta direta diante de Deus. Como que diz? Eu lhe pedi mulher. Você me deu uma mulher e eu não pedi. Está aí a mulher que tu me deste, que aconteceu? Essa coisa aí que tu me deste. Cadê o respeito pelo Deus Jeová? Cadê o amor pelo seu semelhante? O pecado fazia pouco tempo, poucos minutos que tinha entrado na raça humana, e Adão já agiu dessa maneira. Agora, observe esses tempos que passam até hoje, e o pecado cresce a cada dia que passa. Daí
Jesus era plenamente Deus, como o próprio Jeová, e plenamente homem, como o Adão antes do pecado, e não como um homem depois do pecado, tendencioso à delinquência. Não tem mais. Então, nós estamos encerrando, daqui a pouco nós começamos a nossa segunda aula. Mas antes eu quero dizer aos queridos irmãos, os irmãos estão me vendo às vezes tropeçar na palavra, é que eu estou tomando um remédio que dá sonolência muito forte. E por isso que eu estou às vezes aqui tropeçando nas palavras. Irmão, me desculpe e me perdoe por causa disso, tá bem? Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula.